Nós estávamos em atividade com as crianças na fraternidade espírita quando o irmão de uma delas chegou gritando apavorado. Ele dizia que a mãe dele tinha enlouquecido, que ela estava com a faca na mão tentando matar o seu próprio marido. Eles moravam ali mesmo na nossa rua, e aí eu fui com ele ver o que estava acontecendo. Quando chegamos em casa, ela estava em pé em cima da cama de casal, com a faca na mão e gritando brava que ia matar o marido. Ele havia fugido e ela o chamava aos berros, gritando pelo nome dele. Eu tentei conversar com ela e ela respondia como se fosse outra pessoa. Como espírita, eu tinha o meu entendimento da situação. Conversei com o suposto espírito, reconheci, validei a indignação dele e perguntei para ele qual a razão de tamanho ódio. Aos gritos e chorando, ele me disse que havia morrido por causa do marido daquela senhora que o havia caguetado e que ele estava ali para se vingar. Ao perceber que estava sendo ouvido, aquele espírito chorava como uma criança perdida na rua, sem saber como voltar para casa. Nessas horas você não tem outra opção que não seja ser solidário com aquela dor. E aí você pode ajudar o espírito e a própria pessoa com acolhimento, com oração. E foi o que eu fiz. Eu o ajudei a encontrar um caminho para a sua situação e fui conversando com aquela senhora para ajudá-la a retomar controle sobre sua mente. Ela nunca foi espírita. De volta à lucidez, ela dizia que havia se sentido como se fosse o compadre fulano, que havia morrido recentemente, assassinado. Mas ela não sabia nada a respeito de qualquer envolvimento do marido dela naquela história. O marido negou e nem quis comentar o fato. Ele ficou muito assustado. Com o tempo, a vida voltou à normalidade e nós nunca mais tocamos no assunto. E aí, seria um caso de dupla personalidade ou de esquizofrenia? Uma projeção do inconsciente ou uma performance de natureza anímica? Essas hipóteses não explicam todos os casos. Há situações que só se explicam pela participação de uma consciência externa ao médium, quase sempre o espírito de uma pessoa já falecida. Diferente desse caso, na psicografia, as ideias, as imagens vêm à mente da pessoa e ela expressa aquilo através de texto. Em Parnaso de Além-Túmulo, Chico Xavier replicou o estilo de 56 poetas já falecidos, muitos deles com uma riqueza de detalhe impressionante. Há casos raros em que o médium desenha até mesmo a assinatura que a pessoa fazia quando em vida. O que Kardec fez foi criar um laboratório, a Sociedade Espírita, onde ele pudesse estudar esses casos de maneira controlada e retirar dali as implicações ético-morais para a nossa vida enquanto seres humanos que vivemos em sociedade. No próximo vídeo eu vou trazer um caso recente, lá da Fraternidade Espírita, que vai nos ajudar a compreender melhor a questão da psicografia. E aí, eu aguardo você, ok? Um grande abraço e até lá!